Alô, 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 bom dia, estão me ouvindo? Tudo bem, bom dia, meu nome é Cid Torquato, eu sou secretário adjunto de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, e aqui junto com o professor Zancul e com o André, nós vamos falar um pouco da experiência, usando essa filosofia maker, no desenvolvimento de inovação para pessoas com deficiência, mas sempre com o viés de inovação para melhorar o mundo como um todo, melhorar a vida das pessoas, a usabilidade dos produtos e por aí vai. A questão da deficiência é paralela nesse processo. O grande assunto daqui é a filosofia maker, que tem sendo... Então tira aqui. Então vamos tirar aqui da... O meu... Alô, alô. Pessoal, só avisando, a gente vai rapidamente ajustar a frequência do microfone e já recomeça, tá? Só um minuto. Moço. De novo, novamente. Bom, o microfone não estava muito bom. Nós vamos falar sobre uma experiência usando essa filosofia maker, do it yourself, mão na massa, de inovação para pessoas com deficiência. Mas eu reitero aqui que o esforço, né, quando a gente fala de inovação para deficiência, a gente acaba chegando e alcançando resultados de melhoria de qualidade de vida, de processos, né, de tecnologias, recursos para todo mundo. Então, nós vamos falar um pouco mais disso. Agora eu passo a palavra aqui para o professor Eduardo Zancul, da Poli, para fazer a apresentação. Então, bom dia, eu sou Eduardo Zancul, da Escola Politécnica e também da Fundação Vanzolini. Queria apresentar também o André, para ele se apresentar. Boa tarde, eu sou o André, então trabalho junto com o Eduardo e com o Cid nessas iniciativas bastante inovadoras. A gente vai fazer uma apresentação aqui a três, com o Cid e o André. Eu vou começar falando, depois vou passar a palavra para o André e o Cid vai conduzir uma parte da apresentação. Mas a nossa ideia é mostrar para vocês que a cultura maker pode ser muito desenvolvida com base em projetos para pessoas com deficiência e, ao mesmo tempo, pessoas com deficiência e a sociedade como um todo, como o Cid falou, pode se beneficiar da cultura maker. Então, tem características da cultura maker e das necessidades das pessoas que fazem com que essa relação seja uma relação sinérgica e até mesmo óbvia. Sim, vocês vão ver que faz sentido desenvolver projetos de inovação para pessoas com deficiência e, com isso, beneficiar a sociedade toda. Então, a gente vai começar falando do que é a cultura maker e como se relaciona com as necessidades de pessoas com deficiência. Depois a gente vai contar para vocês o caminho que a gente tem seguido para desenvolver projetos inovadores lá na Escola Politécnica, começando com o conhecimento do usuário, uma imersão no dia a dia, na vida das pessoas e como conhecer realmente os problemas
usando uma metodologia de Design Thinking. O André vai apresentar isso. Depois a gente vai mostrar para vocês o desenvolvimento de produtos mesmo, especialmente num caso de uma imersão que a gente teve num final de semana inteiro dedicado à prototipagem de soluções para pessoas com deficiência, um programa que foi coordenado pelo CID, que aconteceu lá na Escola Politécnica, com o apoio e a coordenação da Secretaria Estadual, e foi a experiência mais interessante que eu pessoalmente vivi no ano passado. E a gente vai finalizar falando como que esses produtos desenvolvidos podem ou devem chegar no mercado. A gente quer que essas soluções cheguem no mercado, virem produto, e como fazer com que isso aconteça, o André vai retomar com o tema de Lean Startup. Então, começando, o que é cultura maker, né? Então, a gente pegou algumas características essenciais da cultura maker. Primeira coisa, tem a ver com tecnologia e várias tecnologias integradas. Então, um maker é uma pessoa que gosta de colocar a mão na massa, fazer as coisas acontecer, trabalha com hardware, trabalha com eletrônica, trabalha com mecânica, trabalha com software de uma maneira integrada. Então, é uma versão atual, moderna, de um artesão que sabe fazer as coisas e gosta de criar e fuçar e fazer acontecer. Então, makers são vocês, são as pessoas que estão aqui na Campus Party. É uma geração nova de inventores, criadores, pessoas criativas e que não só gostam de tecnologia, mas que se sentem motivadas para trabalhar com tecnologia. E tecnologia de uma maneira integrada. Então, não é mais aquela época que você levava uma bomba, um compressor na oficina elétrica, se o problema não fosse elétrico, você tirava, levava na oficina mecânica, está tudo integrado. Aí a gente colocou uma foto de uma impressora 3D, que é vamos dizer, um símbolo da cultura maker, do que os makers fazem, porque envolve componentes mecânicos, tem a eletrônica, tem software, tem uma série de coisas que precisam ser desenvolvidas integradas. Essa impressora está sendo desenvolvida por um pesquisador lá da Poli, chamado Emerson Moreto, que é um representante, vamos dizer assim, dessa cultura maker. Segunda coisa, além das tecnologias integradas, makers trabalham em produtos com baixa escala. Então, é diferente da tradição industrial de produção em massa, que precisa ter um mercado enorme. Em geral, as empresas, as iniciativas, as startups de makers fazem produtos num volume, numa quantidade menor. E muitas vezes a gente está falando de hardware aberto, software livre. Tá? Então, o que isso tem a ver com necessidades de pessoas com deficiência? Então, primeira coisa, fazendo uma relação. Pessoas com deficiência e a sociedade como um todo pode se beneficiar muito dessa revolução tecnológica que a gente está vivendo, com a internet, com eletrônica barata, com arduinos, com sensores, com quê? Com mais recursos e mais funcionalidades que vão fazer com que a pessoa tenha acesso a mais funções e possa ter uma qualidade de vida melhor. Segunda coisa, os números mostram que são milhões de pessoas que têm deficiência, mas quando a gente vai analisando cada tipo de deficiência, as quantidades vão sendo divididas, e pessoas têm necessidades muito específicas, têm preferências, têm tamanho, tem uma série de necessidades específicas que não conseguem, muitas vezes, ser atendidas pela indústria de produção em massa. Então, a indústria de produção em massa vai fazer cadeira, faz centenas, milhares, milhões de cadeiras iguais, e as pessoas têm necessidades especiais, específicas, que podem ser melhor atendidas por empresas criadas por makers, por exemplo. E a última coisa é a necessidade de acesso. A gente está num país em desenvolvimento, um país que tem necessidades ainda, tem condições limitadas de recurso, de prover coisas de alta qualidade para todas as pessoas. Então, quando a gente fala de hardware aberto, software livre, produtos que possam ser disseminados, melhorados, desenvolvidos, a gente está falando de algo que pode levar a tecnologia para mais e mais pessoas. Então, essa relação que faz com que makers possam desenvolver produtos, soluções, software para pessoas com deficiência e para a sociedade como um todo, e a sociedade possa se beneficiar disso. Tá? A gente observou que tem exemplos bem interessantes no mundo de makers desenvolvendo tecnologia para pessoas com deficiência. Vocês veem aqui um joelho desenvolvido por pessoas de Stanford, junto com uma entidade da Índia para pessoas amputadas. É um joelho mecânico que reduziu em muito o custo para poder chegar a uma solução desse tipo e pessoas poderem ter
uma solução para o problema delas. E do outro lado vocês veem um iWriter que foi desenvolvido por uma pessoa que está aqui na fonte, o Mick Eblin, para poder proporcionar que uma pessoa que perdeu os movimentos pudesse continuar desenvolvendo trabalhos artísticos. Então esse iWriter é um equipamento que identifica a posição em que a pessoa está olhando e ela desenha com a posição dos olhos, voltou a trabalhar como artista, desenvolver sua arte, um trabalho fantástico que está apresentado numa palestra no TED. Esse desenvolvimento foi feito por makers na garagem dele, ele patrocinou isso, resolveu fazer e chegou num produto que foi considerado durante, em um ano, uma das 50 invenções do ano nos Estados Unidos. Então a gente viu esses exemplos e achou que a gente podia reproduzir isso na Poly e fazer coisas legais lá dentro, e a gente começou a desenvolver produtos também para pessoas com deficiência, nessa característica maker, seguindo uma estrutura em vamos dizer assim, três partes, para contar para vocês de uma maneira estruturada. Então, começando com o entendimento do problema, o entendimento do usuário, o que as pessoas precisam, e para isso a gente usa uma metodologia chamada Design Thinking, o André vai explicar sobre isso. Depois a gente entra na construção, na prototipação e na tecnologia em si, inclusive com um evento que a gente teve lá na Poly, o Tom, o Cid vai mostrar mais sobre isso. E no final, a gente quer que esses produtos, essas soluções que nasceram como um protótipo ainda rudimentar, que isso possa chegar ao mercado e ser desenvolvido e levado para mais pessoas. Então, o André vai falar como levar isso para frente. Então, a gente vai começar com o Design Thinking e o André vai tocar daqui para frente. Bom, boa tarde a todos. Muito grato pela oportunidade, uma satisfação imensa dividir o palco com o Eduardo e com o Cid. Falando um pouquinho, então, sobre a questão de como que a gente começa, então, a entender quais são os problemas. Ou seja, a questão toda, então, quando a gente começa a pensar nesse tipo de abordagem, é identificar o problema relevante. Como o Eduardo mencionou, a questão da deficiência ela é mais complexa porque são muitos tipos de deficiência e, consequentemente, a questão do entender aonde que está a boa oportunidade é uma questão central. Então, para isso, nós temos utilizado a abordagem do Design Thinking. A abordagem do Design Thinking é uma abordagem diferente das abordagens tradicionais que a gente aplica na engenharia, porque ela tem um foco, primeiro, na compreensão do problema antes de entrar no domínio da solução. Na engenharia, o padrão eu dou um problema para um engenheiro e ele imediatamente vai atrás da solução. E aí o pensar design, ou seja, o Design Thinking, ele tem uma contribuição muito grande, porque antes de eu buscar a solução, eu tenho que entender muito melhor o meu problema, que corresponde a essa primeira etapa aqui, ou seja, eu me coloco um desafio estratégico, por exemplo, como aprimorar a experiência de vida das pessoas com deficiência, seja lá o que for essa experiência de vida, seja lá o que for essa deficiência, mas eu parto para uma etapa toda de pesquisa antes de começar a buscar a solução. Então, nesse primeiro movimento, a gente tem um período todo de imersão, de entender o usuário, de entender o problema, de pesquisar, de entrevistar, de buscar benchmarks, de buscar outras referências. A partir daí, a gente vai para uma etapa de síntese. Levanta-se um monte de ideias, um monte de observações, um monte de conhecimentos. Próxima etapa, eu preciso sintetizar, ou seja, eu tenho que, de algum jeito, convergir até conseguir chegar num certo diagnóstico. A sequência, a gente tem uma nova etapa de divergência, a etapa de ideação. Vamos ter ideias, muitos brainstorms, vamos agrupar os conhecimentos, vamos agrupar as ideias, vamos agrupar tudo que a gente foi capaz de levantar. Então, a gente novamente diverge, a gente novamente abre o nosso projeto, buscando as ideias que são mais inteligentes, mais promissoras e mais bacanas. E aí, por último, escolhe-se a melhor ideia e parte-se para a etapa de prototipação, aí sim convergindo muito com a ideia do maker, buscando um primeiro protótipo de grande utilidade para o usuário, para quem estamos desenvolvendo e projetando. Então, para ilustrar o nosso caso, a gente estava pesquisando já há algum tempo essa metodologia, a ideia toda da fabricação digital, e quando que isso efetivamente se tornou realidade? Quando a gente teve um projeto junto com a Embraer, e a Embraer chegou para a gente e colocou o seguinte desafio estratégico: olha, nós queremos aprimorar a experiência de voo para portadores com deficiência. Bom, o Embraer, joia, qual a experiência de voo? Não sabemos. E qual é a deficiência? Também não.
Então a gente teve que começar desde um começo em relação à ideia toda de, olha, vamos entrevistar, vamos buscar, vamos entender quem são esses deficientes. E a gente tocou esse projeto em parceria com a Universidade de Stanford, com a Day School. E tivemos, junto com o Luiz Durão, que está aqui com a gente, o professor Eduardo, a gente teve numa primeira visita por lá, e um dos primeiros aprendizados muito grandes que a gente teve nessa vivência foi a ideia toda dos ambientes de criação. Então, ali no quadro, vocês estão observando alguns dos laboratórios, lá em cima, todos os laboratórios para as ideações e para as reuniões, ou seja, espaços dedicados à criação, que é uma das boas práticas que a gente observou nesse projeto. Depois, a ideia toda de muitos e muitos laboratórios de prototipação. Prototipação mecânica, prototipação eletrônica, prototipação de materiais, enfim, ambientes de experimentação. E aí, a gente entrou num outro grande momento do nosso projeto, um grande aprendizado, a ideia toda dos ciclos de prototipação rápida. Ou seja, um projeto internacional envolvendo times distantes, um projeto de 8 meses, nos quais a gente teve 5 ciclos de muita prototipação, ou seja, rapidamente fazer todo aquele ciclo que a gente mencionou anteriormente, ou seja, imersão, síntese, ideação e prototipação em 1 mês. Ou seja, essa é a lógica. Seja rápido, erre rápido, convirja rápido para o sucesso. Esse é um dos grandes aprendizados que a gente teve, ou seja, então em 8 meses nós tivemos um primeiro ciclo para encontrar o protótipo de função crítica, aí nós fomos atrás do Dark Horse, o cavalo negro, ou seja, a aposta do azarão, e aí os 3 últimos protótipos já aí convergindo para a solução final. Então, ou seja, os resultados, primeira etapa, o benchmark, ou seja, a ideia é de explorar os mais diferentes contextos buscando as melhores oportunidades. Fazer as observações, buscar patentes, ou seja, entender o que é que o mundo está fazendo em direção a esse problema. E aí começar a prototipar. E esse é um outro ponto muito legal. O que é um protótipo? Isso daqui é um protótipo, ou seja, um sisteminha de bonequinhos de massinha com um papelão. Foi ótimo, porque com esse protótipo a gente já conseguiu ver que a ideia era ruim. Show! Gastamos R$30, 40 minutos de trabalho e a ideia é ruim. Ótimo, já joga fora e descarta. Algumas outras ideias de protótipos que foram trabalhadas, desde a questão toda de um serviço ligado a um software, até uma questão toda do acoplamento à cadeira de roda, um negócio mais físico. Esse daqui é o azarão, ou seja, vamos experimentar uma ideia que ninguém nunca pensou. A ideia, então, de colocar tentar viabilizar um mecanismo em que o deficiente sentasse do lado de fora do banheiro e, a partir do movimento de rodar para dentro, ele estaria dentro do banheiro numa posição mais cômoda. É uma ideia meio absurda, uma ideia meio fora da caixa, mas que a gente foi atrás e chegou, inclusive, a prototipar em escala real. E, curiosamente, essa ideia, por mais doida que fosse, foi a que acho que causou maior comoção. Todo mundo se encantou por ela. A gente na Poli, o pessoal da Embraer, o pessoal de Stanford. Pô, essa ideia é legal. Não deu certo, mas algum dia a gente vai conseguir resolver essa questão do acesso ao banheiro. E aí ele vem evoluindo em relação, então, às outras ideias de como fazer o traslado da pessoa, desde o momento em que ela deixa a sua cadeira do lado de fora da aeronave até o momento em que ela pode buscar novamente a cadeira quando ela tiver chegado no seu destino. E aí as últimas etapas, ou seja, a ideia de que a gente teria então um sistema avançado para acoplamento da cadeira de rodas, que é a grande preocupação de um deficiente quando vai fazer a sua viagem, e um sisteminha, uma cadeira que a gente desenvolveu até o final, lá dentro da produção, para fazer o traslado do deficiente da parte de fora do avião até a sua cadeira de uma maneira mais cômoda e com menos constrangimentos. A solução foi bacana, foram encontrados uma série de problemas, nós estamos numa próxima etapa de redesenho dessa cadeira, a partir dos conceitos que foram obtidos. Então, o aprendizado anterior, no fundo, ele vai ser totalmente reutilizado nas próximas etapas do projeto. E aí, então, o Eduardo vai explicar como que evoluiu. Alô. Complementando, a gente gostou tanto desse processo de trabalho e viu tanta perspectiva de desenvolver coisas interessantes, tendo uma fase de imersão e conhecimento do usuário mais a fundo, que a gente começou a usar esse processo também em pesquisas e em processos de desenvolvimento de produtos dentro da Escola Politécnica. Então, a gente levou isso para um projeto de pesquisa,
que continua desenvolvendo soluções para pessoas com deficiência, com escopo de soluções para o transporte aéreo. E passando então para a fase seguinte, né, tendo falado como a gente explora o problema, como a gente entende a necessidade do usuário, a gente passa para o desenvolvimento em si, e aqui eu queria passar a palavra para o Cid, para ele contar para a gente a experiência do Tom. Microfone aqui. Bom, põe mais virado aqui para mim. Isso. Bom, na Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a gente tem como um dos caminhos principais bandeiras o desenvolvimento de tecnologia assistiva, ou seja, tecnologias que melhoram a qualidade de vida das pessoas e, no limite, permitem que as pessoas façam coisas que elas não consigam fazer. Um amigo meu uma vez disse, não sei se é a definição mais correta, mas ele disse que tecnologia facilita a vida das pessoas. Para as pessoas com deficiência, tecnologia muitas vezes possibilita o que não seria possível sem ela. Então é um tema muito importante, a gente vem investindo bastante nisso, desde o processo de inovação, pesquisa, passando por toda a cadeia do setor, inclusive no final, como essa tecnologia vai ser disponibilizada para o mercado. Mas, de fato, hoje em dia, um dos grandes problemas é inovar. Inovar é pegar o que o Eduardo falou, é pegar o que tem no mercado para todo mundo e, muitas vezes, customizar de forma rápida e fácil para atender demandas muito específicas. E nós estávamos procurando modelos, dinâmicas para fazer isso. Até que chegou uma experiência que houve em Israel, em junho deste ano. Nós ficamos sabendo da experiência logo depois, julho, agosto. Eles fizeram um evento, reuniram 120 pessoas, várias profissões e expertises, pessoas com e sem deficiência, estabeleceram alguns desafios e esses grupos desenvolveram soluções para os desafios. Nós mantivemos a dinâmica e levamos a ideia para a Poli, para o professor Zancul, que, para nossa grande satisfação, Israel para encontrar soluções para problemas de pessoas com deficiência. Promover as tecnologias que ajudam as pessoas com deficiência a estarem mais próximas da vida, da qualidade de vida e da produção. Nossa responsabilidade é enorme, porque esse projeto tem potencial para, de fato, ganhar o mundo.
poder usar o tablet ou o computador e com isso acessar e-mail, fazer o que quiser, é autonomia e privacidade, é bem importante isso. Fazer o equipamento sempre dá. Agora, saber se aquilo vai ser útil para a pessoa que tem a deficiência foi assim muito gratificante. É uma satisfação poder trabalhar com alguma coisa que você veja valor e que de fato vá ajudar as pessoas. Superou a expectativa de desenvolvimento tecnológico também. Então, os produtos desenvolvidos foram muito interessantes e úteis para as pessoas. Eu vejo o conceito de inovação, o conceito de colaboração, o conceito de tecnologia para ajudar a vida das pessoas. E talvez o mais forte seja o conceito do empoderamento da pessoa com deficiência. É tudo de bom. A experiência boa e ela é capaz de produzir resultados que possam impactar 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro. Vamos mudar o mundo tom por vez. Hoje eu me senti incluída, inclusão, sem preconceito, me senti capaz. Maravilhoso, sabe? A oportunidade de a gente poder mostrar para os outros como a gente vê o mundo. Liberdade. É o mais emocionante. Eu sempre, quando eu vejo esse vídeo, eu acabo me emocionando um pouco, porque foi uma experiência muito legal. Todo mundo que participou adorou. Muito interessante, Beatriz, inclusive. A gente teve vários parceiros, mas na primeira reunião que a gente fez, reunindo parte daquelas pessoas que estavam ali, nós marcamos a reunião para as 9h30 da manhã. E a reunião começou pontualmente às 9h30, porque às 9 horas todo mundo já estava lá. Assim, tão animados, abraçando o projeto de tal forma... Põe mais perto um pouco aqui. Abraçando o projeto de tal forma que foi um sucesso. Nós reunimos, além da Poli, várias universidades federais do Brasil inteiro. Fundação Vanzolini teve um grande papel, o apoio nesse vídeo, porque os protótipos, as soluções foram bastante relevantes. E algumas delas têm seguido seu caminho aí de entrada no mercado. Mas o principal produto, eu sempre digo, deste evento, foi o vídeo, é o vídeo. Porque com o vídeo nós conseguimos difundir a ideia, mais perto, viralizar o vídeo e mostrar para o mundo inteiro o que foi essa experiência no Brasil. Nós fomos os primeiros apoiadores desse evento. Ele aconteceu em Israel em junho, nós conseguimos desenvolvê-lo aqui no Brasil em novembro. E para o ano que vem, ou seja, para este ano, os planos são de um tom muito maior. Nós queremos envolver todas, ou pelo menos convidar todas as escolas, escolas técnicas, faculdades, universidades do Estado, os alunos, os mestrandos, os doutorandos, a apresentarem suas ideias. Nós vamos fazer uma seleção, escolher os talvez 12, 15, 20, a gente não tem isso definido ainda, mas os 20 melhores trabalhos, e os 3 primeiros vão ganhar uma viagem para os Estados Unidos para visitar exatamente centros de pesquisa e inovação na área de tecnologia assistiva.
Eu não consigo mais falar, acabou minha voz. Então, eu acho que vendo esse vídeo, dá para entender o impacto que isso teve em receber esse evento, fazer esse evento na Poly, e como a gente viu que tem muita sinergia entre o que a gente tem feito, tem visto relacionado com a cultura maker, com o desenvolvimento de soluções tecnológicas para todas as pessoas, para toda a sociedade. E como o Cid falou, a gente quer que isso vire produto e que isso chegue no mercado. Agora tem um passo a mais, né, do protótipo, daquilo que foi desenvolvido na garagem maker ou no nosso laboratório na Poly, como isso pode chegar no mercado. O André vai falar um pouco sobre isso, como a gente tem trabalhado no sentido de desenvolver startups, ajudando os alunos da Poly e criando metodologia para fazer isso, né, André? Obrigado. Bom, então essa é a última parte, ou seja, a última parte do que a gente tem trabalhado, ou seja, os 3 pilares seriam: o primeiro é o Design Thinking, o segundo é a fabricação digital, e o terceiro é a ideia toda do Lean Startup, que está sendo bastante falado aqui, a ideia da startup enxuta. E é uma metodologia absolutamente poderosa, ou seja, eu trabalho com inovação há mais de 20 anos, fiz muito plano de negócio até hoje, perdi muitas e muitas horas e nunca fiz muito sentido em fazer o tal do plano de negócio. E a partir de 2010 a gente começou a trabalhar com o tal do Canvas. O tal do Canvas é uma ideia bacana, mas ele foi muito potencializado a partir desse ano de 2014. O Canvas, eu imagino que vocês já tenham visto alguma vez, para aqueles que não viram ainda, ou seja, a ideia do Canvas é ser capaz de sintetizar em 9 caixinhas, em 9 quadradinhos, toda a lógica de um modelo de negócio. Ou seja, pegar, por exemplo, uma inovação, como foi desenvolvida a cadeira de rodas, ou, por exemplo, aquele sisteminha de disparo da máquina, ou o outro camarada que era capaz de navegar no tablet usando os lábios, e a partir daí estabelecer um modelo de negócio. Então, a ideia é pegar aquele protótipo, que já foi uma boa ideia, que já utilizou então todos os conceitos do Maker e do Design Thinking para chegar num protótipo validado e trazer ele para o Canvas, ou seja, incluir ali qual que é a proposta de valor que aquele protótipo está gerando, para quem é aquela proposta de valor, quais são os segmentos de clientes que vão se beneficiar com ele, e a partir daí estabelecer quais são os relacionamentos com os clientes, ou seja, que tipo de relação eu pretendo ter com o meu cliente, quais os canais de acesso, e a partir dessas 4 caixinhas, que são as principais, derivar as outras, ou seja, que tipo de recursos que eu vou ter que ter para fazer com que a minha empresa efetivamente aconteça, os meus processos principais, parcerias, porque hoje em dia ninguém faz nada sozinho, estrutura de custos e modelo de receitas. O Canvas, ou seja, como a gente mencionou, já é uma ideia antiga, mas este ano a gente começou a fazer ele funcionar junto com os 2 conceitos principais da linha Startup, a ideia toda da aprendizagem validada e do entender qual que é o ponto da sua empresa. Então, a ideia toda da aprendizagem validada, eu estabeleço todas as minhas hipóteses em cada uma daquelas caixinhas que eu coloquei dentro do meu Canvas. Próximo passo é o tal do GOOB, G-O-O-B, Go Out of the Building, ou seja, vá para a rua experimentar aquilo e verificar se efetivamente funciona. A ideia, então, de falar com os clientes, você pagaria por isso? Você gostou dessa ideia? Você pagaria? Quanto você pagaria por isso? Perguntar para os parceiros, você teria interesse em desenvolver esse software? Você teria interesse em desenvolver esse produto? Chegar para os financiadores e verificar se aquele dinheiro é possível. Ou seja, aplicar os ciclos de aprendizagem rápida para verificar se o modelo, agora não o produto, mas se o modelo de negócio que você está propondo, ele é possível. E a segunda figurinha, a ideia toda de trabalhar uma startup não como uma pequena, grande empresa, mas sim como algo diferente, algo novo, que tem que passar por 4 atividades principais, ou seja, primeiro, descobrir o cliente. Chegar para o meu cliente e perguntar, camarada, vamos trabalhar junto? Essa sua necessidade, essa sua, por exemplo, no nosso contexto, essa sua deficiência e esse produto existem? A ideia toda do match entre os dois, você teria interesse em tudo que está sendo proposto? Então, a ideia do descobrir o meu cliente, entender quem ele é e, a partir daí, começar a incorporar suas particularidades dentro do contexto do desenvolvimento do produto ou do serviço. Depois, uma segunda etapa da validação do cliente, ou seja, efetivamente chegar até a primeira transação, efetivamente fazer com que aconteça o primeiro relacionamento comercial, e aí sim a gente começa a chegar nas etapas mais tradicionais de um plano de negócio, a criação do cliente ou
a ideia de sair das primeiras vendas para as dezenas, centenas de vendas, e a última etapa, a construção da companhia, que é o modelo de negócios tradicional. Então, com estas combinações, ou seja, do Design Thinking com o Maker e com toda essa abordagem da linha Startup, a gente tem conseguido muito sucesso em relação à implementação de iniciativas de, sucesso, de startups. Lá dentro do Inova Lab, alguns cases que surgiram, por exemplo, o Music Jungle foi um site para compra e venda de equipamentos musicais. Tivemos uma outra experiência agora com um sisteminha de pesquisas online e estamos trabalhando agora exatamente todos os resultados dos protótipos em relação à transformação disso em modelos comerciais capazes de gerar renda e receita para todos os envolvidos. Então era isso. Eu passo a palavra para o Eduardo para fazer a finalização. Acho que uma consideração final aqui, depois queria passar para o Cid também, né? A gente está no palco Makers e o que eu queria, acho que uma mensagem importante que a gente quer deixar é, se você quer desenvolver uma experiência Maker, se você é professor e quer levar isso para a sua escola, para a sua universidade, para a sua cidade, hoje à tarde nesse palco tem uma palestra interessante que é construindo um Fab Lab, né? Um laboratório de fabricação Maker na sua cidade. Então, se você quer construir esse laboratório, uma boa forma de começar, tem muita sinergia, é usando projetos de acessibilidade, porque tem muita gente que precisa disso e a gente viu tem uma sinergia muito grande entre produtos especializados, tecnologia, envolvimento das pessoas, hardware aberto, software livre, com as necessidades de pessoa com deficiência. Então, é uma forma de começar desenvolvendo esse tipo de tecnologia. Então, essa é a relação entre makers e necessidades, produtos para pessoas com deficiência que a gente queria fazer nessa palestra. Vou passar aqui para o Cid falar as considerações finais. Põe mais perto aqui, que senão... na verdade, queria agradecer mais uma vez o apoio que a Poli nos deu, a parceria com a Fundação Vanzolini, aqui Beatriz, muito obrigado, Thomas, e uma sugestão para o Campus Party para o ano que vem. Viu, Beatriz? Você que vai levar as ideias para a Campus Party do ano que vem, talvez nós pudéssemos fazer um laboratório Maker na Campus Party do ano que vem. Mostrar isso que já é uma realidade em tantas universidades, mas trazer isso para dentro desse fórum tão interessante, tão rico de pessoas e ideias. Então, está aí a minha dica e meu muito obrigado a todos aí que apoiaram o nosso projeto. Muito obrigado.